ficar o seu comentário, mas na sua opinião, como podemos evitar a repetição de sinistros idênticos? Foram identificadas algumas fragilidades na gestão do transporte marítimo, viajavam mais de 130 pessoas neste barco que tem licença para pesca. Exato. Bom, primeiro manifestar a minha solidariedade pelas famílias das vítimas, não é, deste naufrágio, independentemente de qualquer aproveitamento político que se queira fazer desta situação. Eu penso que foram vidas humanas que se perderam, são famílias que vão levar o seu tempo para se recomporem e o mais importante é tentarmos, neste espaço, contribuir para que não tenhamos mais situações como esta que vimos, portanto, e alguns assistiram desta natureza. É algo grave. Dizer que, tendo o Presidente se pronunciado mais cedo ou mais tarde, diminuiria o número de vítimas, bom, talvez isto seria, como eu disse, uma espécie de um aproveitamento político que se está a tentar fazer numa altura em que alguns partidos estão a tentar, portanto, colocar os seus manifestos aos olhos do povo e usando desta estratégia, desta tragédia, perdão. É muito triste, porque depois, quando o meu colega Nhacuco diz que na cultura islâmica enterra-se dia seguinte, isto mostra o grau em que ele está, mesmo dia ou no dia seguinte, se mostra o grau de distração do meu colega Nhacuco, porque o islamismo não é uma cultura, é uma religião. E isso vem da religião islâmica, não da cultura islâmica, que esta não, a não ser que, pronto, os novos estudos antropológicos ponham o islamismo como cultura e não como religião. Mas, de todo modo, eu quero chamar a atenção que aqui não se pode tirar o mérito ou criar um demérito daquilo que foi a posição assumida pelo Estado moçambicano na sequência do timing, porque uma coisa que eu sei é que nenhum órgão de Estado deve se manifestar quando ainda não tenha os números exatos, as circunstâncias exatas. E como muito bem referenciou o colega Mabote, com alguma lucidez, diga-se, que as fragilidades que estamos a constatar, portanto, que são constatadas agora, são questões que daqui, quer dizer, não podem recuar no tempo. Nós temos que olhar daqui para frente. E que penso que, como posso dizer, é tecnicamente aceitável que muitas questões que não foram acauteladas, como lotação, etc., são questões que até aí ia conseguir buscar a expressão do colega Nhatuto, que é a cultura. Se nós formos a ver, mesmo nos chapas 100, no transporte público, ok, os problemas que advêm daí não interessam muito agora trazer, mas não há nenhum chapa 100 que respeita lotação hoje em dia. Nós sabemos disso, que os chapas deviam andar todos sentadinhos, todos arrumadinhos, mas quando houver qualquer acidente, vamos começar a levantar isto, quantas pessoas estavam naquele chapa, etc, etc. E esta questão da lotação, para quem não conhece o Moçambique real, é que diz que está admirado que tinha mais gente no barco do que gente que devia estar lá. Eu já apanhei barco de Nhambane para Machixe, e Machixe para Nhambane, que são por aí só 10 km de carro, e aquilo é mais ou menos um troço muito pequeno. Mas diga-se que se eventualmente houvesse um acidente, eu quando estava lá disse que se isto afunda, nós não vamos dizer que é azar. Há uma tendência, e de facto, o primeiro fiscalizador deste tipo de embarcações é o próprio comandante, portanto, da embarcação, não é? Ou o piloto, não sei como é que se vamos chamar, mas penso que é o comandante da embarcação. Depois, temos também já os órgãos do Estado. E isso não é uma coisa que nós vamos daqui para aqui. O Nhacuco sabe que nós temos a maior costa, uma das 3 maiores costas da África.
e quer comparar aquilo que é, digamos, o controle que portanto, a polícia lacustre faz à costa moçambicana, à costa de Maputo, com o que a costa moçambicana tem. Eventualmente, se tiver, na próxima vez que tiver uma viagem de voo, por exemplo, e olhar pelo avião, se o avião for pela costa, vai ver o tamanho da nossa costa. É imensa. É por isso que também temos esta imensidão da costa, depois cria porosidade da própria fronteira lacustre. É por isso que muitas vezes até somos acusados de alguma parte do comércio internacional de droga entrar nas nossas costas. Isso não é segredo, isso não é nenhum tabu. São questões, são desafios que o nosso país tem. E dizer que este acidente, nós só soubemos disso porque aconteceu um acidente. Mas quero me dizer mesmo que isto aconteceu de ontem para hoje. Começou a acontecer agora por causa da cólera, essa sobrelotação? Eu acho que não. Eu acho que é um problema estrutural, é um problema que nós já vemos enfrentando ao longo de vários tempos, mas que, portanto, este incidente, que é grave, deu a conhecer. 2. O fato de terem sido líderes estrangeiros ser os primeiros a darem a cara, portanto, a dar esta situação, isto não significa que havia qualquer, portanto, qualquer desconsideração por parte das instituições moçambicanas. Para mim, pelo contrário. Significa que, ao aparecer, a dar aquilo que era o seu ponto de vista, não é? Porque os órgãos inferiores, portanto, se não se pronunciaram, deviam ter se pronunciado. Nenhum ministro tinha que ficar à espera do presidente, nenhum diretor provincial tinha que ficar à espera do ministro, nenhum régulo tinha que ficar à espera do administrador. Por aquilo que eu entendo da administração, se é um assunto, quer dizer, qualquer um tem o dever de, assim que aparece, dar o seu ponto de solidariedade. Mesmo nós, quando, portanto, eventualmente, se estivermos ali próximos do evento ou tivermos alguma comunicação com o público, mesmo que eu esteja numa palestra privada, se eu sei do incidente, não tenho que perguntar primeiro, será que o presidente já deu a condolência para eu poder dar? Não, nós temos que dar. Isso não tem que haver orientação nem desorientação. É por isso que eu acho que é um bocadinho difícil estarmos a politizar esta questão. Isto não é uma questão politizável, é uma questão humanitária. Agora, qualquer erro diplomático não recupera nenhuma vida. Isto é claro. Por isso que eu entendo a discussão que estava a ter agora o colega Nhacuco com o colega Mabote. Porque, na verdade, está-se a falar de questões diplomáticas, mas que, na verdade, que essas questões diplomáticas são questões que não vão de nenhuma forma inferir. E eu acredito, e como muito bem recalcou, portanto, o colega Mabote, o título do tema é, de facto, como é que nós devemos discutir. Como evitar repetições. E não é dizer que da próxima vez que houver um problema, o primeiro a falar é o administrador. Isto não vai evitar, não é isso que nós queremos, não é isso que o povo moçambicano quer. E por isso que eu vou pedir a todo mundo, todos que estão portanto, a pronunciar sobre isto, não vamos olhar de uma forma política ou politizável ou diplomada quando vidas humanas morreram. O que tem que se fazer neste momento é agora olhar para isto, olhar para a questão da fiscalização, olhar para a questão das embarcações, fazer-se um apoio a estas entidades, porque provavelmente se estiveram lá tanta gente no mesmo barco, porque não haviam outros barcos, é preciso criar outras formas de incentivo a ter-se mais embarcações. Agora, em relação à questão da cólera ou do cloro, etc., eu penso que esta é uma questão antropológica que está a ser debatida. O que esteve-se a falar agora, são estudos que estão a ser feitos agora, até apareceu uma das caras, portanto, visíveis desse estudo, que dizia que, de facto, confunde-se cloro com cloro. Mas eu penso que o problema é um bocadinho mais profundo que isto. Se nós dissermos que o povo confunde cloro com cólera, nós estamos a chamar o povo ignorante. E chamar o povo ignorante, eu acho que isso é prepotência de dizer que quem vive fora da cidade não sabe ler. E eu acho que isso não é bonito. O que eu acho é que nós temos que ter a indulgência de saber que, olha, nós ainda não investigamos melhor e dizer que vamos lá perceber por que a população não aceita as pessoas que vão lá trazer cloro, porque esse problema não é de hoje, nem é de 5 anos atrás. Já tem barba branca. Muito obrigado, doutor Elísio de Sousa. Eu iria dar a palavra ao doutor Nhacuco e também ao doutor Mabote, mas vamos a um breve intervalo, depois poderão reagir em torno disso.